Estamos de volta com o Vale Urgente e a partir de hoje o nosso programa inicia a sabatina com os candidatos a prefeito da cidade de Taubaté. Os 5 candidatos virão até o nosso estúdio para responder as perguntas elaboradas pela população e a ordem foi definida em sorteio realizado previamente. Cada candidato terá aqui 10 minutos para expor a proposta de trabalho para a cidade de Taubaté. E aí nós vamos receber hoje aqui o candidato Mário Ortiz, do PSD. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer. O senhor tem algum grau de parentesco com o seu concorrente, Ortiz Júnior? Tenho. Somos primos de 4º grau. O senhor foi vereador e apoiou também o atual concorrente, o segundo concorrente, que é o Padre Afonso, que levou o senhor a se candidatar agora a prefeito da cidade de Taubaté. Eu sou o vereador hoje na cidade, sou o vereador mais votado da última eleição. Na eleição passada, a gente optou por não se candidatar e fizemos um acordo com o Padre Afonso. Mas dessa vez, a cidade de Taubaté encontra-se numa situação que precisa de alguém com experiência e eu, por ter sido prefeito, achei que era oportuno que me candidatasse e oferecesse o meu nome para ajudar a resolver as questões que estão afligindo a cidade. Com relação à coleta de lixo, foi um problema muito sério no ano passado e atualmente essa empresa ela não passou por licitação, o destino desse lixo é para a cidade de Tremembé. Se for eleito, como o senhor pretende resolver essa questão do lixo para aquela cidade? Essa é uma questão muito bem abordada, porque foi feita uma intervenção por parte do governo estadual que interditou o aterro sanitário de Taubaté. Isso elevou tremendamente o custo de disposição de lixo. Com o aterro era muito mais barato, como acontece aqui em São José, na Urbã, que tem um aterro muito bem organizado. Taubaté fechou e hoje Taubaté gasta com a disposição de lixo mais de R$600 mil por mês. Um grande prejuízo para Taubaté, o fechamento do aterro sanitário por falta de cumprimento. A empresa atualmente que atua em Taubaté, ela aluga caminhões para a prefeitura. Fica muito caro, coisa de R$30 mil, um pouquinho mais por caminhão, o que dá também uma despesa grande para a prefeitura, mais o transbordo. Então essa situação toda, no final, consome R$1,5 milhão da prefeitura. A minha proposta é, em primeiro lugar, voltar a municipalizar essa questão. A prefeitura fazer ela mesma a questão de coleta de lixo, como sempre fez. Recuperar o aterro sanitário ou criar uma máquina de queimar esse lixo, aproveitando para geração de energia elétrica. E colocar, qual é obrigatório, a partir de 2016, vai ser obrigatório ter a coleta seletiva. E nós vamos começar já. Aliás, já tinha quando eu era prefeito e foi retirado no correr dos anos. Candidato Mário Ortiz, o senhor mora há quanto tempo em Taubaté? Desde que nasci, há 63 anos. Há mais de 350 anos que tem a cidade de Taubaté, são ruas estreitas, ou seja, o trânsito é caótico nos horários de pico. Então não houve evolução no trânsito. Se for eleito, como é que o senhor trata dessa situação? Outra pergunta importante, é um dos itens que a gente tem como prioridade. O centro é antigo, dificilmente poderá receber obras de alargamento, dado o grande número de prédios, e a ideia é fazer anéis de circulação, priorizar o centro da cidade para ônibus, transporte coletivo, melhorar o transporte coletivo para que as pessoas sejam incentivadas a usá-lo, fazer um anel viário e resolver pelo menos 10 pontos críticos que existem no trânsito em curto espaço de tempo, para destravar o trânsito que tem na cidade hoje. Resolver a questão dos acessos à Dutra, das marginais à Dutra, retirar o trilho da estrada de ferro, que hoje atrapalha o trânsito em Taubaté, como foi feito em Jacareí, há condições de fazer isso, fazer ali uma avenida perimetral leste-oeste, já prevendo a possibilidade de um VLT, ou seja, um bonde moderno para facilitar a transferência. Isso não seria possível ficar pronto tão rápido, mas já vai ter que fazer parte do projeto. Então essa é a ideia que a gente tem para destravar o trânsito em Taubaté. Crescimento de Taubaté. Um novo shopping deve se instalar na cidade. E as margens da rodovia Presidente Dutra. E não há nenhum acesso para facilitar, já falando em trânsito. Como resolver essa situação após, se o senhor for eleito, para descomplicar o trânsito dessa cidade? Essa questão das marginais, quando você resolve o problema do acesso, você tem que resolver exatamente o problema das marginais e da travessia da Dutra. A Dutra hoje não tem mais travessias em função de não ter ainda o binário nas duas laterais. É preciso fazer com que a marginal no sentido Rio-São Paulo vá só no sentido Rio-São Paulo e o inverso, como tem aqui em São José dos Campos.
isso vai ser obrigatório para que a gente tenha um investimento da Nova Dutra lá. E no caso do acesso ao shopping, já tem um projeto que está em andamento, pronto, e falta executar. Tem uma licença que tem que ser obtida junto ao governo federal. Eu acredito que já esteja muito próximo disso. O atual prefeito deve avançar com essa obra, se não avançar, nós vamos fazer. Eu só quero lembrar ao telespectador que eu encontrei essa mesma situação em 97 e nós fizemos uma marginal que leva até a LG em 60 dias. Questão da saúde é um problema sério. E nessa época de eleição, a maioria dos candidatos prometem resolver o problema da saúde. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho que a saúde de Taubaté, grande parte do Brasil, ela sofre uma questão de gestão, né? A gestão é ruim e os recursos não são tão grandes, mas são significativos dentro do orçamento do município. Taubaté está um pouco mais de 15% sendo aplicado na saúde. Ora, primeiro, gerir bem o dinheiro, reformular o sistema de saúde e buscar qualidade no atendimento, Tony. Veja, nós conseguimos, no ano 2000, a certificação ISO 9002 para o pronto-socorro de Taubaté, que hoje está essa bagunça. O mesmo pronto-socorro. Então, é possível você administrar melhor e eu garanto ao taubatiano que, chegando à prefeitura, o primeiro ato que eu vou fazer é uma intervenção no pronto-socorro. O prefeito vai lá junto com o secretário para reformular o atendimento do pronto-socorro e, dentro de um prazo rápido, está conseguindo trabalhar com qualidade e buscar novamente uma certificação que foi jogada fora pelo meu sucessor. O senhor afirma ser possível resolver o problema da saúde ou melhorar? Melhorar muito. A solução completa da saúde, eu acho que não existe em parte nenhuma do mundo, mas você pode melhorar demais, mas demais. Basta que para isso tenha uma boa gestão, eu tenho conhecimento disso, já fiz, vou fazer melhor ainda. Taubaté é uma cidade considerada uma das mais violentas do estado, principalmente o índice de criminalidade que aumentou e bastante. E a maioria dos candidatos dizem que vão resolver o problema da segurança, que é crônico no país todo. Como é que o senhor resolveria essa situação? Claro que não é um problema da prefeitura, mas pode ajudar o estado a amenizar essa situação. Pode e deve. A prefeitura de Taubaté se omitiu nos últimos tempos, porque você é do ramo, conhece bem que a polícia tem um mapa da violência que diagnostica para cada região da cidade qual é a questão predominante. Só que aí não é ela que resolve. A prefeitura tem que entrar com os projetos sociais para ocupar o jovem, para iluminar melhor, para fazer a limpeza e precisa colocar as câmeras de segurança. O COI aqui em São José, que é tão falado, eu era diretor da Urban quando foi inaugurado, participei desse processo. Só que em Taubaté nós tínhamos feito isso no ano 2000, funcionava na Praça Dom Epaminondas. Quem for na Praça Dom Epaminondas vai encontrar lá uma cabine onde tinha monitoramento eletrônico. Isso foi esquecido, está lá fechado. Nós vamos colocar de novo a questão das câmeras de segurança, sabemos como fazer isso, sabemos onde buscar dinheiro, já apresentei uma emenda com o vereador uma audiência pública para tratar de lei de diretrizes orçamentárias do Estado, pedindo 5 milhões de reais iniciais para poder fazer esse trabalho. Vamos fazer as parcerias, ajudar a polícia. Eu tenho experiência nisso, já fiz parceria, conseguimos fazer polícia comunitária em Taubaté na época. A cidade era a segunda melhor classificada em índice de homicídio do Estado de São Paulo. Hoje está lá embaixo e você vê, São Paulo que tinha um índice altíssimo em 99, hoje está na faixa de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Taubaté, que tinha 14, está 20. São José, que tinha 48, está 8. O que aconteceu com Taubaté? Aconteceu exatamente que a prefeitura não conseguiu dar conta do caso. E mais do que isso, o Estado também tem uma responsabilidade grande, porque botou lá um monte de presídios. Embora tenha uma parte esteja em Tremembé, vai impactar Taubaté. Então, nós temos que cobrar do governo do PSDB que coloque Taubaté como prioridade no combate à segurança. Não pode ser colocado como uma cidade como outras que tem no Vale do Paraíba, porque não foi impactado como foi Taubaté. A gente exige isso do governo do Estado. Não houve evolução no transporte coletivo da cidade de Taubaté. Há décadas as pessoas reclamam, a empresa é a mesma por conta da licitação, isso deve continuar, só deve manter o contrato com essa atual empresa. Como é que o senhor muda essa questão? Existe uma questão de cumprimento de contrato que é difícil de ser rompido, mas é possível que se exija da empresa qualidade. Nós vamos exigir isso. Em primeiro lugar, mais ônibus, mais horários, intercalando com as vans, controle eletrônico de passagem.
de ônibus nos pontos, de modo que a gente faça que o horário seja cumprido, pelo menos em pontos chaves. Isso está no contrato de concessão, quem tem que fazer isso é a própria empresa, e não aconteceu de fazer. A prefeitura tem que exigir, sob pena de cobrar até com multas e rescisão contratual. Bom, está terminando o nosso tempo aqui, Tony. Eu quero agradecer você por ter vindo aqui, agradecer ao telespectador que me ouviu, pedir o seu voto. Nós estamos numa luta grande contra uma campanha muito poderosa, mas nós temos o povo de Taubaté ao nosso lado e pedimos o seu voto. Mário Ortiz, 55. Gostaria de falar mais com o senhor, mas o nosso tempo tem que ser respeitado. Muito obrigado. A presença aqui do candidato a prefeito da cidade de Taubaté, Mário Ortiz. Portanto, na próxima terça-feira, teremos Padre Afonso também expondo aqui no nosso programa a sua proposta de trabalho. Eu vou para o intervalo comercial, volto daqui a pouco para falar um pouco mais sobre a ação da polícia no combate à criminalidade. Eu volto já.